Olá e bem-vindos a um novo webinar Cadnia. O meu nome é João Honório e hoje venho-vos falar sobre o MyCadnia. Ora então, antes de mais perceber o que é o MyCadnia. O MyCadnia é um aplicativo desenvolvido pela Cadnia, já tem vários meses de desenvolvimento e foi um sonho que já existe, na verdade, há algum tempo e que finalmente viu a luz do dia no final do ano passado, portanto já está a ser instalado em alguns clientes e, acima de tudo, é um add-in para o SolidWorks que promete, no fundo, apertar a ligação entre os vários clientes e a Cadnia. Nesse sentido, através deste aplicativo, os nossos clientes podem fazer pedidos de assistência, podem aceder a várias informações como as próximas formações que vamos ter, os webinars que estão para acontecer e aceder às gravações dos anteriores e também agora aceder a uma série de truques e dicas que os nossos técnicos vão colocando à medida que o tempo vai decorrendo. É importante também mencionar que este add-in é gratuito para todos os nossos clientes com o serviço de manutenção ativo, portanto, aqueles que ainda não tenham instalado, podem sempre falar com a nossa equipa técnica que vos dará uma ajuda sobre essa instalação. Durante o webinar, eu também irei mostrar como é que essa instalação é feita. Na verdade, é muito simples, mas claro, estamos cá sempre para ajudar. Uma segunda vertente do MyCadnia é aqui a adição de uma série de, no fundo, automatismos para o SolidWorks, uma série de macros, para poderem fazer algumas ações de uma forma mais eficiente. Este repositório de macros também está em constante evolução, portanto vão sendo adicionadas novas macros à medida que o tempo vai passando e, portanto, ter o MyCadnia também ele atualizado é sempre uma boa ideia. Então, eu vou começar por vos mostrar como se instala o MyCadnia em qualquer computador. Então, para instalar o MyCadnia, basta utilizar qualquer browser de internet para ir a my.cadnia.com e a partir daqui fazer download do ficheiro de instalação. Em alguns browsers, e dependente das definições de segurança, pode ser necessário dizer que de facto querem fazer o download e depois a partir daqui basta executar o ficheiro de instalação. A instalação é bastante simples, podem escolher português ou inglês durante o processo de instalação, ler o contrato do utilizador e aceitá-lo para que possam fazer a instalação. Depois é só instalar e no final garantir que ligamos a opção de adicionar aos add-ins do SolidWorks, pelo menos se quisermos de facto então dentro da interface do SolidWorks ter acesso ao MyCadnia. Agora, vamos ver qual é que é a aparência do MyCadnia dentro do próprio SolidWorks. Estamos então agora na interface do SolidWorks. Como eu vos dizia, o MyCadnia é um add-in, portanto, tal como todos os outros add-ins SolidWorks, nós podemos ligá-lo e desligá-lo quando quisermos, bem que eu diria que é boa ideia tê-lo sempre ligado. E depois já vai aparecer do nosso lado direito, no painel de tarefas do SolidWorks, como todas as outras ferramentas que aparecem aqui. Nós, se quisermos, podemos colocar ali o pino para que fique sempre visível e a gente possa estar aqui a trabalhar de forma mais à vontade, sem que isto desapareça. Então, vários separadores que o MyCadnia tem. Um deles é o mais recente, o separador dos truques e dicas. Portanto, a ideia é que os nossos técnicos possam fazer várias dicas. Aqui estamos a falar de textos curtos, diretos, sobre dar-vos uma dica para ajudar com qualquer coisa em específico. Portanto, aqui nós, por exemplo, temos algumas de saúde, algumas de SolidWorks, sendo que depois vocês podem também fazer like nas dicas que acharem mais interessantes, até para nós também percebermos, assim no cômputo geral, quais são os temas que têm mais interesse para os nossos utilizadores. Para além destas dicas, tem também acesso no separador do lado aos últimos posts do nosso blog. Okay? Portanto, nós temos um blog onde vamos colocando vários artigos, notícias, várias coisas, e portanto, a partir daqui vocês podem logo clicar em determinado tema e vai-vos abrir no vosso browser o link específico para esse mesmo post. Depois, tem também acesso à nossa agenda de formações, okay? Formações em turma que estão para decorrer nas próximas semanas ou nos próximos meses, aparecem todas aqui, com a mesma ideia, clicando aqui no item, vão parar ao vosso browser no link sobre essa formação em específico. Depois tem os webinars, vão-vos aparecer os webinars que estão agendados para as semanas seguintes e as gravações dos webinars anteriores, portanto, clicando aqui vão automaticamente parar ao YouTube para poderem ver a gravação, por exemplo. E depois tem também o separador da ajuda, dividido em vários temas.
desde as definições do MyCADNY em si, dos pedidos de assistência, dos automatismos que são as macros em si. Portanto, tem aqui a ajuda. Eu já vos vou mostrar que, na verdade, a partir de cada macro também podem vir parar a ajuda específica dessa macro. Será eventualmente mais interessante, mas tem aqui também a ajuda geral do MyCADNY. No último separador são as definições, onde podem, por exemplo, procurar se existem atualizações, sendo que também se tiverem aqui o visto ligado, automaticamente o MyCADNY vai procurar atualizações à medida que o tempo vai passando. Depois, temos então o separador dos pedidos de assistência. Em vez de ligarem o nosso número fixo ou enviarem e-mail ou coisa do género, vocês podem fazer e devem fazer os pedidos de assistência através do MyCADNY. Portanto, basta fazer novo pedido. A partir daqui, podem escolher o produto sobre o qual querem fazer o pedido de assistência, dar, digamos que um título ao vosso pedido de assistência, por exemplo, neste caso o extrude dá erro, eu lembro-me da última coisa que eu cá escrevi, a descrição, okay? Por exemplo, dá um erro de 0 thickness, o nome da pessoa que está a fazer o pedido de assistência, okay? Para nós sabermos quem é que devemos contactar, o número de contacto, é a mesma ideia, okay? Para podermos contactar mais diretamente essa pessoa, e depois é só fazer submeter. Ora, este submeter vai criar logo na nossa plataforma de assistências um pedido de assistência e normalmente será bastante mais eficiente do que eventualmente ter que ligar e esperar que algum técnico depois tenha disponibilidade e termos que no fundo ser nós administrativamente a fazer o pedido de assistência. Portanto, por aqui é bastante mais eficiente. Se voltarem a clicar aqui no novo pedido para fechar esta janela, à medida que o tempo vai passando, vocês depois vão ter aqui a vossa lista de pedidos de assistência e também tem logo, neste caso não tem porque eu não tenho nenhum pedido de assistência pendente, mas tem logo também o botão para fazer o download do ficheiro executável do TeamViewer, para depois o nosso técnico se possa ligar diretamente, sem terem que ir, por exemplo, ao nosso site fazer o download, que é aquilo que acontece, pelo menos para quem não tem o MyCADNY. Já agora, como eu dizia, o MyCADNY está disponível para todos os clientes com serviço de manutenção ativo, okay, de forma gratuita. Também aqui em cima no ícone da chave. Vocês têm acesso, no fundo, à vossa lista de licenças que têm ativa, okay, para os vários produtos e quanto tempo de manutenção ainda têm disponível. Okay? Depois também lançam uns avisos, uns alertas, caso esteja a chegar, digamos que ao final dessa data de manutenção. Por último, têm então acesso a uma lista de macros. Elas estão organizadas por ordem alfabética e depois também por várias, digamos que subcategorias, tipos de macros, ok? Vocês depois também podem guardar as vossas macros favoritas para que mais facilmente elas apareçam ali nos favoritos, ok? Por exemplo, eu uso com alguma frequência a macro de apagar aparências, criar a caixa de stock, há uma bounding box, a exportação para Parasólid, por exemplo. Portanto, são verificar montagens. Okay? São macros que eu costumo correr com alguma frequência. Então, eu guardo-os como favoritos e depois mais facilmente, porque elas são 30 e tal, ok? Ali procurar no meio de todas pode ser um pouco mais complicado. Guardando como favorito, depois acedem-lhe bastante mais facilmente. Eu agora vou abrir um documento só para vos mostrar um pouco de uma outra macro. Já agora reparem que elas estão a cinzento porque eu não tinha nenhum ficheiro aberto. A partir do momento em que eu abro um ficheiro e que aquela macro pode correr naquele tipo de ficheiro, neste caso em montagem, ela fica a preto. Se repararem o caixa de stock, como só funciona em ficheiro de peça, está a cinzento. Por exemplo, aqui a verificar a montagem, se eu clicar no play, ele vai-me abrir, digamos que a macro em si, e depois eu posso fazer, neste caso, iniciar para eu correr a macro e verificar se as minhas várias peças têm algum problema geométrico, por exemplo. Okay? Se eu quiser voltar a fechar, basta voltar a carregar no play e volto a ter aqui a lista colapsada. Por exemplo, aqui o exportar para Parasólid é a mesma ideia, eu clico no play e ele abre uma macro. Existem também sempre, dependendo da macro, várias opções associadas, por exemplo, aqui no caso da exportação, o caminho para onde eu vou querer exportar os vários ficheiros, ok? E depois lá está, seria carregar no exportar para exportar os meus ficheiros. Por exemplo, imaginem que eu quero apagar todas as aparências da montagem, ok? Tenho uma macro que me permite fazer isso, basta fazer apagar e ele vai correr, neste caso, todos os ficheiros de peça que existem na minha montagem e vai apagar as aparências dessas peças todas, ok? Portanto, lá está, cada macro naturalmente vai fazer um trabalho diferente dependendo do tipo de macro em si. Por exemplo, se eu agora abrir um ficheiro de peça, só para mostrar aqui o caixa de stock, o caixa de stock tem também uma série de definições. Esta é verdade que só Deus tem uma feature para criar a bounding box,
esta macro vai fazer um pouco mais do que a feature do SolidWorks. Nomeadamente vai criar um sketch 3D à volta da geometria da nossa peça, que depois pode ser muito útil, por exemplo, para quem vai fazer o CAM, conseguir selecionar os vértices da bounding box, que é algo que no SolidWorks, infelizmente, pelo menos atualmente, não dá para fazer. Bem, a partir daqui então, se eu correr a macro, okay, ele vai calcular então o bloco mínimo para a minha peça, e, como eu disse, para criar o sketch 3D, depois tenho sempre a possibilidade de selecionar tanto os vértices como os pontos médios das faces e das arestas. Em qualquer macro, também se tiverem alguma dúvida, basta clicar ali no ícone da ajuda, no i, e ele leva-vos para a ajuda específica daquela macro. Lá está, em vez de terem que aceder às opções gerais de ajuda e depois terem que andar a procurar pela vossa macro em específico. Então, vamos voltar ao PowerPoint só para fazer um pequeno resumo. Como vocês viram então, o MyCadnia é um add-in que está sempre integrado dentro do vosso SolidWorks. Ele vai-vos permitir fazer pedidos de assistência, utilizar as macros, aceder ali às dicas que os nossos técnicos vão colocando e também, em geral, estar a par das novidades Cadnia, quer seja formações, quer seja webinars, quer seja os posts que vamos fazendo no blog, por exemplo, sobre eventos também que estejamos para organizar. Caso tenham alguma dúvida, podem também sempre utilizar quer o chat, quer os comentários do vídeo do YouTube. Estejam à vontade para o fazer, que nós depois iremos responder à medida que o tempo for passando. E também, já agora, se ainda não o fizeram, subscrevam o nosso canal e sobre os vários vídeos que lá encontram, não se esqueçam também de deixar um like, quer neste, quer nos restantes que têm disponíveis. Foi um prazer estar convosco. Se precisarem de alguma coisa, têm os nossos contactos, quer o meu contacto direto técnico2@cadnia.com, quer o nosso endereço um pouco mais geral da formação, que também está sempre disponível para vos aceder. Boa continuação e vemo-nos num próximo webinar.